Obrigada, senador Ivo Cassol. Hoje eu não poderia deixar de vir à tribuna porque fiquei feliz e infeliz. Muito feliz pelo Estado de São Paulo fazer uma matéria tão interessante e que chama a atenção a um problema muito sério no país, que é o assassinato de mulheres. E infeliz porque é um desastre. O Brasil, entre 87 países, ele é o 7º que mais mata. E também para falar de uma matéria que saiu no Fantástico, programa da Rede Globo, esse domingo, também sobre o mesmo tema, uma matéria extremamente bem feita. Primeiro eu vou falar do Estado de São Paulo, que no seu caderno Metrópole coloca que a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. A cada 2 horas. E na maioria dos casos, isso já é bastante sabido, o assassino está dentro de casa. Ou é o marido, ou é o namorado, o noivo, o ex-companheiro, que mata dentro de casa após já ter cometido pelo menos um ato de agressão. Isso também é constatado. Não mata na primeira discussão, já houve antecedente. Os dados constam do mapa da violência de 2012, homicídio de mulheres, e mostram que uma lista de 87 países, o Brasil é o 7º que mais mata. Em 2010, foram 4.297 casos, ou 4,4 assassinatos por 100 mil habitantes. Na comparação por faixa populacional, o Espírito Santo é o primeiro do ranking. Então, já também chama a atenção que a senadora Ana Rita, que é a presidente da comissão que está investigando a violência contra a mulher, vai fazer uma audiência pública essa sexta-feira no Espírito Santo. Ela está ocorrendo em vários estados, também ocorrerá no meu estado, que é o estado de São Paulo, mas o estado do Espírito Santo ela tem importância maior até, porque esse estado é o estado que mais tem tido assassinatos de mulheres. Com taxa de 9,4 mortes, representa o dobro da média brasileira e o triplo do índice de São Paulo, que é o penúltimo da lista. O estado do Piauí é o menos violento, de acordo com um estudo elaborado pelo sociólogo Júlio Jacobo, com base nos dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. No mapa das capitais, as regiões Norte e Nordeste são as mais problemáticas e violentas contra a mulher. Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Boa Vista, por exemplo, tem mais de 10 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Na contramão, Brasília registra 1,7. Mas seja qual for a região, as principais vítimas são normalmente mulheres e novas, de 20 a 29 anos. A pesquisa é a primeira a registrar estatísticas regionais e, por isso, pode representar um marco na definição de políticas públicas. Por isso que achei tão importante ter a pesquisa e tão importante o Estado de São Paulo divulgar a pesquisa. Quando o assunto é violência contra a mulher, não existe fórmula pronta. Por isso é importante conhecer a realidade local para trabalhar cada particularidade, especialmente as realidades culturais. Muitos toleram uma agressão em nome da honra, por exemplo. De toda forma, qualquer que seja o trabalho, tem que contar com a força policial. Foi assim que o Piauí se destacou como estado menos violento. Diferentemente do cenário de violência masculina, a agressão, isso eu achei muito interessante, porque basta ler no jornal Os Crimes que a gente percebe isso. A agressão contra a mulher, dificilmente ela vai ocorrer num bar, num jogo de futebol, ou num lugar fora da sua residência, né? Ou no local de trabalho. Mas ocorre, geralmente, na residência, né? Onde a mulher mora. Ainda segundo o estudo, o agressor usa, em 53,9% dos casos, armas de fogo. Em relação à Lei Maria da Penha, nos últimos 14 anos, o Índice Nacional de Homicídios de Mulheres, ele se manteve estável. A menor taxa registrada foi no período de 2007, foi o ano que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que pune o agressor com mais rigor e assegura à mulher proteção policial e da justiça em caso de denúncia. É interessante, porque quando saiu a lei, a gente viu que teve um impacto, porque diminuiu, mas foram menos casos, né? Mas foi 3,9.
3.772 mulheres assassinadas. Mas no ano seguinte a curva já voltou a crescer, foi para 4,3%. Isso significa, me lembrei agora, o exemplo é meio estranho, mas me ocorreu, é como no caso de AIDS, tem que fazer a campanha continuamente, porque as pessoas esquecem que tem que usar um preservativo e ter cuidados, e no caso da Lei Maria da Penha, pelo que esse dado já indica, é a importância recorrente de fazer campanhas, porque as pessoas esquecem também da punição. E quando lembradas da punição, nós vemos que ocorreu uma diminuição dos casos, né? Nas últimas 3 décadas, de acordo com o histórico do MAPA, 91.932 mulheres foram assassinadas no Brasil. Com dados de 1980 para cá, a pesquisa mostra que o crescimento efetivo ocorreu até 96, quando a taxa nacional atingiu aí o pico de 4,6 mulheres em cada 100 mil. Depois disso, nós temos redução dos índices, mas muito longe do ideal, né? No ranking internacional, o Brasil só fica atrás de El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize. E na lista, quer dizer, é um tal vexame, porque quando a gente pensa que nessa lista de 87 países, 44 países têm taxa inferior, né? Igual ou inferior a 1. Quer dizer, nós estamos realmente muito mal. A redução dos conflitos domésticos está, segundo o Instituto Patrícia Galvão, especializado em violência contra a mulher, na construção de uma rede protetora que dê suporte psicológico à vítima. Diz a instituição, não basta abrir mais delegacia especializada pelo país. A mulher dificilmente faz a denúncia imediatamente. Muitas vezes ela até se sente culpada ou na obrigação de salvar o casamento. É nessa hora que ela precisa encontrar uma rede de acolhida para desabafar e receber orientação antes de procurar a polícia. Sabe que isso fala a Jacira Mello, que é diretora executiva da entidade. Sabe que eu concordo com ela, porque eu, mesmo em épocas que trabalhava mais ligada ao tema, a mulher, na primeira agressão, ela às vezes tem vergonha, ela não conversa com ninguém, aí vem a segunda, a terceira, depois ela tem que começar a esconder o olho roxo, a perna quebrada, porque ela escorregou, coisas desse tipo. Mas o que ela não tem clareza é que começa assim, e depois ela pode ser morta mesmo, né? Agora, essa rede de proteção é tão importante ou mais que as delegacias, para que a mulher possa ter um acolhimento de como proceder e de se sentir amparada no que ela tiver como vontade de fazer, né? E outras dificuldades que são relatadas pelo Instituto Patrícia Galvão está a proximidade com o agressor. As estatísticas mostram que, seja qual for a idade da mulher, quem a agride mora na sua casa ou faz parte da sua família. Bom, a matéria é muito importante como informação do Estado de São Paulo, e agora eu vou falar um pouquinho do Fantástico, que também foi muito forte a matéria, né? Dizendo que o Ministério da Justiça recebeu um relatório preocupante, informando que a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. E em quase 70% dos casos, quem espanca ou mata é o namorado, marido ou ex-marido. A exposição do problema, assistido por milhões de brasileiros no país todo, alerta a população e ajuda no trabalho, no combate à violência, né? Porque quando a gente vê na tela os relatos de violência, são muito chocantes. Quantas mulheres já não viram a morte de frente e quantas não acabaram morrendo mesmo, né? As estatísticas são assustadoras. E há mulheres que apanham anos e anos, e vimos isso num dos relatos mais comoventes do programa, em que a entrevistada fala, entre aspas, aquilo já virou tão rotina que você não conta mais quantas agressões foram, se foram 3 em um mês, se foram 10. Podemos ver também a explicação de um delegado que diz o seguinte: infelizmente, determinados homens botam na cabeça que a mulher é um objeto dele, que pertence a ele, que ele pode tudo sobre ela, que ele pode bater, que ele pode brigar e que ele pode até matar.
Eu acho que tem mesmo o homem que pensa isso, mas todo o trabalho que nós temos que fazer é na direção oposta. Isso deveria ser feito até nas escolas, com reflexão sobre a questão de gênero, sobre respeito, né? E na pesquisa apresentada domingo, que foi o mapa da violência de 2012, que eu acabei de mencionar, que também saiu no Estadão, foi mostrada a clara diferença entre assassinatos de homens e mulheres, né? Que o homem morre na rua e por violência, entre os pares, entre os jovens principalmente, e as mulheres em casa, com os maridos. E ficamos sabendo que, ao todo, 68% das mulheres que procuraram o Sistema Único de Saúde em 2011 para tratar ferimentos disseram que o agressor estava dentro de casa. Mais uma vez, em 60% dos casos, quem espanca ou mata é o namorado ou o marido. Olha, eu acho um absurdo. 68%, senador Cassol, das mulheres que vão no sistema SUS é para dizer que apanharam dentro de casa. Quer dizer, tem que ter um limite nisso. Eu estou vendo a senadora Ana Rita aqui, que estava mencionando, senadora, que Vossa Excelência vai conduzir a CPI da violência agora no Espírito Santo, mas entre os 87 países, o Brasil é o 7º, né? O estado mais violento é exatamente como mencionava, o Espírito Santo. E também apresentada na reportagem é uma ação da delegada, e a delegada disse o seguinte: o Piauí também é machista, só que aqui o trabalho é com eficácia, na polícia não se deve cochilar, não deixa a madrugada chegar, tem a queixa, vai de imediato, porque eles matam. Não tenho dúvidas que o trabalho dela tem dado resultado. A questão é que nós temos que multiplicar no país essa atenção à violência contra a mulher. Temos claro que o Estado é responsável pela segurança e tem que estar presente com recursos, treinamento de pessoal, à frente de ações e da organização de uma rede de proteção social, como menciona o Instituto Patrícia Galvão. Vossa Excelência tem a palavra, senadora Ana Rita. Senadora Marta, gostaria muito de agradecer as suas palavras, pronunciamento muito importante. Nós estamos realizando as audiências públicas nos estados, estamos percebendo como que isso é tão real quando a gente ouve depoimentos de mulheres que passaram por essa situação. Mas eu quero apenas agregar às informações da senhora alguns dados que me traz aqui do Estado do Espírito Santo, de acordo com o mapa da violência do Instituto Sangari, conforme mencionado por Vossa Excelência. Os municípios com os maiores índices de violência no Estado do Espírito Santo, eles estão entre os primeiros no país. Os municípios da região metropolitana da Grande Vitória, eles apresentam índices muito altos de violência contra a mulher. Ou seja, o Estado do Espírito Santo está em primeiro lugar no Brasil em homicídios contra as mulheres, e um dos municípios do Espírito Santo, o município de Serra, de acordo com este mapa, está em 6º lugar entre os municípios brasileiros, com uma população de acima de 26 mil mulheres. Então, isso nos preocupa muito. Além de Serra, Cariacica, que também é um município da Grande Vitória, está em 23º lugar. O município de Vila Velha, do qual eu moro, está em 29º lugar. E a capital, veja bem, a capital, entre os municípios com mais de 26 mil mulheres, está em 38º. Mas quando nós comparamos o município de Vitória com as demais capitais brasileiras, está em 18º lugar em homicídio contra as mulheres. Então, são dados graves, que nos preocupam muito, e que a audiência pública, com certeza, tem que debater essas questões, para saber como que o poder público está cuidando dessas mulheres, se tem a estrutura adequada para atender essas mulheres que estão em situação de violência. Então, era isso que eu gostaria de acrescentar na fala da senhora, e parabenizá-la pelo pronunciamento de hoje à tarde. Eu agradeço os dados que Vossa Excelência está trazendo e fico muito feliz que a relatoria dessa comissão esteja com Vossa Excelência, porque vai caminhar, sendo Vossa Excelência senadora pelo Estado do Espírito Santo, e lá sendo o Estado que está mais agravado com essa situação, certamente nós teremos uma resposta do governador frente a essa questão. E acho que temos que lembrar que não é uma resposta só de delegacia, não, é uma resposta do antes.
né? Que essa mulher seja assessorada quando ela está apanhando, para que a providência ocorra antes de ter uma ameaça tão forte. Também acrescento que em São Paulo, meu estado, nós temos previsto uma realização da audiência dessa comissão de inquérito na Assembleia Legislativa, acho que vai ser no dia 29 de junho, e lá nós estamos organizando audiência junto com as duas deputadas que estão nessa comissão, que é a Janete Pietá e Keiko Ota. Já identificamos que não dá para se falar em enfrentamento da violência contra a mulher sem orçamento para isso. São necessários recursos, prioridade na ação de governo se expressa com recursos. Esse é um problema no meu estado. Já fiz uso da palavra em plenário para destacar esses problemas, mas quero reiterar os principais pontos que já abordei sobre isso. No meu estado, não existe dotação orçamentária específica para a execução de políticas para as mulheres que são vítimas de violência. O governo federal, através do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, destinou recursos na ordem de 9 milhões para a implantação de ações de combate à violência contra a mulher. E, no entanto, não há uma transparência nos valores aplicados pelo governo estadual para a implementação de políticas públicas para a mulher. Reitero essas informações porque elas são fundamentais para entendermos o que anda acontecendo no estado de São Paulo. É grave o aumento da violência contra a mulher. No início de maio, mais uma reportagem aí da Rede Bandeirantes revelou que a polícia registrou 17.900 casos de agressão contra mulheres no estado de São Paulo no primeiro trimestre desse ano. 19 mil casos de agressão, senadora. É muito grave. Quer dizer, a cada hora, 2 mulheres registram uma queixa por lesão corporal numa delegacia. E ao recorrente, na maioria das vezes, os agressores são maridos ou namorados da vítima. O balanço de São Paulo aponta na quantidade também de estupros. Foram 61 em março, 55 em fevereiro, um aumento de 11%. No trimestre, o estado registrou 163 casos. Quer dizer, nós temos 1,8 estupros por dia no estado de São Paulo. E temos a lamentar que existe em São Paulo apenas 125 delegacias especializadas em mulher, distribuídas a partir de um critério político e não obedecendo aos índices de violência sexista. Alguns estados podem dizer, mas 125 delegacias é um monte de delegacia. Mas para a população do estado de São Paulo não é um monte de delegacia. E para os números de agressão, também não é um monte de delegacia. E se eles são distribuídos de acordo com a vontade política e não com a necessidade, aí é pior ainda. Nós temos um processo também de fechamento de delegacias especializadas e somente uma delegacia, que é a primeira delegacia do centro de São Paulo, com atendimento de 24 horas, que é um absurdo. Enfim, em que se pese nas estatísticas apresentadas pelo Fantástico, São Paulo figurar no ranking dos estados em penúltimo lugar na questão da violência contra a mulher, nós percebemos muita diferença no enfrentamento do problema se compararmos com o que vimos no Piauí. Lá vimos a articulação que existe na segurança pública entre a Polícia Civil Militar, a magistratura, as redes de amparo, que trabalham num arranjo institucional que funciona e garante eficiência no atendimento às mulheres. E na Folha de São Paulo, na edição do dia 4 de maio, nós temos umas aspas que contam como as mulheres se sentem em São Paulo. Na prática, elas dizem, ainda não há justiça ou proteção para mulheres e crianças. Sei que não iria adiantar nada denunciar meu ex, porque não haveria empenho para puni-lo. Os recursos para investigação são poucos e o apoio à vítima ainda é restrito, diz a entrevistada. E é isso que tem que mudar, tem que ser diferente. Tem de haver articulação, trabalho integrado das polícias, magistratura e proteção da rede social. Na verdade, o que tem que ter é prioridade para o assunto. Enquanto não houver prioridade para o assunto, nós não vamos mudar essa situação. Seja em São Paulo, seja no Espírito Santo, seja em qualquer estado do Brasil. E é estranho, porque as mulheres morrem, os dados estão aí, mas no concreto, de haver uma mudança concreta de prioridade pelos governadores, nós não vemos isso acontecer. Tem um empenho do governo federal, que está mandando recursos, mas parece que não há um entendimento sobre isso. E esse era o pronunciamento que eu queria fazer no dia de hoje, esperando que finalmente façam alguma coisa, porque é muito, muito triste nós vermos o Brasil situado num ranking tão ruim, o 7º em matança de mulher,
e principalmente porque sabemos que a maioria das mulheres não tem como se defender nessa situação se não tiver uma rede de apoio muito azeitada, muito competente, para que possam salvar suas vidas e preservar as suas crianças. Muito obrigada. Com certeza.